Fala a verdade para mim. Você também tem a sensação de que não deveria precisar da ajuda das outras pessoas para resolver as suas próprias dificuldades, as suas próprias tretas? Eu sei o que é isso, porque eu me sinto assim o tempo todo. Mas a grande verdade é que não é bem assim que você deveria se sentir e estar. É sobre isso que nós vamos falar hoje no vídeo aqui no canal. Fala, Divergente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Agora, vamos fazer o seguinte, já curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa aqui teu comentário sobre qual vídeo você gostaria de ver, porque cada vez que você comenta, cada vez que você curte, cada vez que você ativa o sininho, você me ajuda para que a gente consiga levar esse vídeo a mais pessoas, atingir mais pessoas com o objetivo de levar informação séria, científica, psicoeducação para ajudar famílias e outras pessoas que sofrem de transtornos como TDAH, transtorno bipolar, ansiedade, tudo aquilo que é referente à saúde mental. Então vai lá, curte, deixe seu comentário, porque o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar com vocês sobre algo que direto acontece comigo, direto mesmo. Porque a verdade é que muitas pessoas que têm transtorno como TDAH, autismo, transtorno bipolar, são pessoas que são excepcionais em determinadas áreas. E o parênteses, tá? Essas pessoas não são necessariamente excepcionais em determinadas áreas por elas terem o TDAH, o transtorno bipolar ou o autismo. Mas a verdade é que elas são muito boas em algo. E aí a gente começa a encontrar um conflito que acontece contigo aí, com toda certeza do mundo. É como se pessoas que tivessem TDAH, transtorno bipolar, autismo, elas tivessem que conviver com aquela dualidade de ser muito boa em alguma coisa, de saber que, porra, eu consigo fazer isso, eu sou excepcional nisso, eu mando muito bem, só que eu vou precisar de um suporte, de uma ajuda em algo que às vezes é muito simples para as outras pessoas, em algo que às vezes é ridículo para as outras pessoas. E aí a gente vive uma dualidade que pode acabar com a tua autoestima, que pode trazer consequências trágicas no teu ambiente de trabalho, na tua vida pessoal, profissional, até por falta de entendimento das outras pessoas. Eu vou deixar isso mais claro para você. Vamos imaginar um estudante que é dotado de uma criatividade fora do comum. Mas esse estudante, ele tem TDAH, ou ele tem uma dislexia, por exemplo. E aí, esse estudante faz um projeto incrível, um projeto fora do comum, um projeto sensacional, só que ele acaba recebendo uma nota baixa porque ele acabou não lendo de maneira adequada as instruções do projeto e deixou uma coisa ou outra fora do lugar, deixou passar algo que talvez fosse importante e ele recebe uma nota baixa. Ou ainda, um jogador de futebol, incrivelmente habilidoso, que ele acaba não conseguindo jogar tão bem quanto poderia, porque ele não consegue lembrar as táticas, as instruções que o técnico acaba passando durante o jogo e ele se distrai e algo acontece. Imagina essa situação. Se eu pegar esses dois exemplos para vocês e a gente observar a performance inteira do jogador, desse estudante, a gente vai acabar vendo esse jogador e esse estudante como pessoas de performance mediana. Se a gente olhar a performance como um todo. Agora, se eu olhar um ponto específico de cada um, eu vou acabar observando a potência elevada, a superdotação, vamos dizer assim, em determinados pontos. E aí que entra o diferencial. Por que é mais comum a gente observar estudantes medianos do que estudantes superdotados, com potência, Jogadores medianos do que jogadores fora da curva, excepcionais? Exatamente porque as disparidades, essas dificuldades que o próprio transtorno ele acaba trazendo, elas não são anuladas pela potência e pelo potencial excepcional que esse jogador, que esse estudante, que esse profissional tem em uma determinada área. Essa dificuldade sempre vai estar presente com ele. Não é porque o Simon, por exemplo, ele tem uma habilidade de comunicação que simplesmente ele vai apertar um REC aqui e vai conseguir fazer uma live excepcional.
Não, porque para eu conseguir desenvolver o projeto do TDAH para Gente Grande, para ser a empresa que o TDAH para Gente Grande é hoje, com os colaboradores, com o faturamento, sendo hoje a minha estrutura de trabalho, para ser o que é hoje, não bastou a minha habilidade de comunicação, por mais que eu sei que eu tenho uma habilidade um pouco fora da curva em relação à comunicação. Não foi isso que me fez chegar até aqui. Por quê? Porque a minha habilidade, ela não anulava a grande dificuldade que o transtorno trazia. De conseguir me planejar, me organizar, lidar com dinheiro, com organização, com finalização de projetos. Eu começava a abandonar no meio do caminho. Então, olha que coisa louca. Não adiantava nada. Ah, Sai, mas hoje o mercado é digital. É você no YouTube, é você no Instagram, é você nisso, naquilo. É a minha potência. Poxa, eu fui apresentador de TV, então, puxa, tá tudo certo. Você tem um caminho próspero pela frente. Isso não vai invalidar a minha grande dificuldade que o transtorno traz. Então, olha que interessante. Quando você olhava muitas vezes o perfil do Simon, olhava muitas vezes eu patinando para construir algo, é claro que eu estava num processo de aprendizado, mas tudo isso me permitia ser apenas um produtor de conteúdo mediano. E muitos produtores de conteúdo que não tinham a minha habilidade de comunicação, eles acabavam aparecendo com mais potência do que eu, tendo mais resultados do que eu. E aqui vai ficar um ponto para você que está do outro lado. É por isso que falar que transtornos como TDAH, transtorno bipolar, né, trazem algum benefício é muito arriscado. Porque Michael Phelps tem 8 medalhas porque ele é TDAH. Não, ele teve que com certeza suprir várias carências em outra parte para ele conseguir levar aquela potência dele, assim como eu tenho que fazer hoje na minha empresa. A Tata Werneck é a apresentadora que é por conta do TDAH. Pode ter certeza que ela vai ter que suprir diversas dificuldades que o transtorno traz para ela conseguir estar performando da maneira que ela está. Por quê? Porque a potência da performance dela não invalida as enormes dificuldades que o transtorno traz. Se a gente for trazer para a história do estudante, puxa, pensa nesse estudante. O cara é inteligente pra caramba. Ele tem inteligência cognitiva fora da média. Só que ele tem as dificuldades do TDAH. E aí ele não consegue ficar sentado na carteira. Ele não consegue parar quieto. Ele não consegue estruturar as ideias numa sequência lógica, que é uma das dificuldades do nosso córtex pré-frontal. Ele tem muita dificuldade em expressar aquele turbilhão de ideias e às vezes ele não vai conseguir apresentar um trabalho com clareza. Começa a perceber todas essas dificuldades e aí ele começa a se cobrar demais, né? Aí ele é chamado de preguiçoso, de vagabundo. A professora olha e fala que ele poderia se esforçar mais. Quantas vezes você já não ouviu isso? Quando na realidade ele está lutando ali, porque ele está entediado, porque ele está inquieto. Então, olha a luta que esse estudante, por exemplo, vive. Inteligente para saber, inteligente para aprender, inteligente para entender e converter tudo aquilo em conhecimento. Só que naquele momento, naquele modelo é muito difícil para ele. Então ele fica com uma luta interna, ele é julgado, ele é taxado. Você começa a entender que a potência, a superdotação, a qualidade, a característica primordial que esse indivíduo que tem um transtorno, ele possa ter, não vai invalidar em nenhum momento as dificuldades que o transtorno traz. É claro que a superdotação, por exemplo, ela pode ajudar a compensar de maneira criativa alguma dessas dificuldades, mas elas vão estar lá. E essa luta interna, ela vai sempre acontecer com o indivíduo. É o que acontece comigo a todo momento. Às vezes as pessoas olham e falam, né, acham que a gente está super bem, que a gente está super tranquilo. Ah, mas você é tranquilo para comunicação. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sou bom para me comunicar, sou tranquilo, beleza. Mas quando eu comecei não era tão bom assim. Eu falava alto demais, eu era hiperativo demais, as pessoas falavam que eu gritava. E eu tive que... Por quê? Porque eu, apesar de ser bom naquele ambiente, eu não conseguia me regular. Então eu exagerava. Então a minha potência, ela acabava sendo exagerada, o que também era prejudicial. Aquele jogador de futebol que eu dei exemplo, puxa, ele é bom pra caramba, ele tem habilidade, bola no pé, podia ser um futuro Ronaldinho da vida. Só que aí, em um jogo importante, uma jogada, ele distraiu, ele esqueceu uma tática, a bola passou, ele não viu. Isso acontece direto com quem tem TDAH, crianças com TDAH ficam lá, perdidinho na hora de jogar bola. E por causa disso, ele acaba no banco de reservas. E aí lá no banco de reserva, ele volta a ser um jogador mediano. Ele não consegue mais desenvolver. Ele se culpa, autoestima lá embaixo, fragilizado. Você começa a entender a grande dificuldade que começa a rodear
a vida de quem tem TDAH, de quem tem um transtorno? Eu sempre fui tido na minha família como o mais inteligente, que tirava boas notas, que se dedicava ali. Apesar de tirar notas relativamente boas, eu apresentava diversas dificuldades. Só que eu nunca tinha coragem de pedir ajuda para essas dificuldades, porque todo mundo tinha uma expectativa e esperava do Simon determinado resultado. Então, eu não queria frustrar essas pessoas e eu pedir ajuda era sinal de que eu não era tão inteligente assim. E a minha vida inteira isso aconteceu em diversos momentos. Por exemplo, eu preciso de ajuda constante aqui hoje para a organização de agenda, preciso para a organização de horários, para me ajudar com o planejamento de diversas coisas. Eu preciso, por isso eu tenho pessoas hoje na minha equipe que fazem esse suporte. Eu comecei, eu não tinha, mas hoje eu tenho. Eu preciso de determinadas ajudas que parecem ridículas para outras pessoas e muita gente olha e fala, nossa, mas como assim você precisa de ajuda para isso? Sim, eu preciso. Só que antes eu não tinha coragem de visualizar e de pedir ajuda em relação a isso e de reconhecer a minha dificuldade em relação a isso. Vou dar um exemplo muito particular para vocês. Uma das dificuldades de quem tem transtorno bipolar muitas vezes é a impulsividade, né? Não só do TDAH, mas quando a gente entra em mania bipolar, a gente tem uma impulsividade para gastos, por exemplo. No início do meu tratamento relacionado a isso, eu tive que pedir uma pessoa de confiança minha, um amigo meu de confiança, que hoje é o gestor da minha empresa, que ficasse, e quando eu percebesse que eu estava nesses episódios, ele fica com o meu cartão. Por que isso? Nossa, Simon, mas você com tantos anos, né, com alunos ensinando, como assim você não tem controle sobre o teu gasto? Não, eu estou num episódio de uma dificuldade, de um transtorno. E isso me fragilizava, porque eu olhava e eu me sentia mal. Por quê? Porque eu podia correr o risco de pegar, gastar, ir numa loja, fazer besteira. Puxa, mas parece que eu estou criança, tendo que pedir autorização, pedir ajuda para esse tipo de coisa. Sim, cara tão inteligente que dá aula, né? Pois é, isso não invalida a dificuldade que o transtorno traz. E essa, por exemplo, era uma das minhas. A pergunta para você é, qual a tua? Será que você não precisa pedir determinada ajuda? Não é porque você tem um grande potencial em algo que eu sei que você tem muito potencial, é isso. Mas isso não vai anular o fato de que você vai precisar de ajuda em algo. E se você, tendo um transtorno, não entender isso, você cria um problema gigante para você. O que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é que todos nós possuímos potências e deficiências, dificuldades, e que o teu papel é sempre procurar, buscar, oferecer condições adequadas para você desenvolver cada vez mais essas potências, como autoconhecimento, tratamento correto, psicoeducação, mudança de estilo de vida, reconhecer isso e entender que as tuas deficiências elas vão estar aí. Quais as formas eu vou conseguir trabalhar cada uma delas para minimizar sem punir? A grande treta que acontece geralmente na nossa vida é que a gente passa uma vida punindo as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Esse é o grande erro. Eu cometi esse erro na minha vida e eu espero que a partir de hoje você não cometa esse erro na tua. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual o tema do vídeo você gostaria e como esse vídeo te ajudou. Fala aqui, comenta aqui que eu vou ficar feliz. E não esquece de se inscrever no canal. Ah, deixa eu te falar, caso faça sentido para você, Mini Hábitos e Micropassos para um TDAH é um treinamento meu onde eu ensino a estratégia perfeita para você formar hábitos e comportamentos sem começar e abandonar no meio do caminho seus projetos. Para com isso. Eu sei que você está cansado de ser inconstante. Eu sei, essa é uma das grandes dificuldades nossas. E a mudança de estilo de vida, ela é um dos 3 pilares fundamentais para você cuidar da tua saúde mental, para você ter mais foco, para você ter mais performance no teu dia. Então, se fizer sentido, clica aqui embaixo, dá uma olhada no nosso treinamento e cai para dentro que eu te vejo do outro lado. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.